Sejam bem-vindos ao Naturalmente Ansioso, um podcast onde partilhamos histórias relacionadas com a ansiedade. Podem ouvir este e outros episódios no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts, todas as quartas a partir das 10 da manhã e na Rádio Voz de Alenquer, todas as quintas às 8 da noite. E se gostarem, subscrevam o podcast, bem como a playlist Música para Ansiosos no Spotify. Obrigado e um abraço. Então, Olá. Começa-se, não é? Por olá. Começamos assim, não é? Começamos por olá. Bem-vindos a mais um episódio de Naturalmente Ansioso. A minha convidada de hoje é a incrível e talentosa Carolina Torres. Uma salva de palmas. E muito conhecida também por ser uma pessoa que já está bastante enraizada na televisão portuguesa, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tem uma confiança incrível. Sim, se há coisa que eu sou conhecida é pela minha confiança, sem dúvida. Sou super confiançuda. By the way, gostava de dizer que gosto muito de ver este papel, porque primeiro conheci-te como baterista, não é? Sim. Depois conheci o teu trabalho como técnico de áudio, técnico de som, e agora... Estou-me a estrear aqui. Atenção, Exato, é incrível. eu não tenho muito jeito para isto, confesso. Achas que não? Não sei, eu ainda me estou a descobrir um bocado nisto, ou seja, ainda estou... Eu, por exemplo, os primeiros que eu fiz, gravei no meu quarto e demorei 4 horas para gravar um episódio de 45 minutos. Mas porque estavas sempre a refazer? Ou porque estava sempre a refazer, porque eu ouvias começava, e... Exato, e não conseguia, porque eu bloqueava automaticamente e tinha os tópicos todos apontados. É engraçado falares disso. Parece que estás a falar de ansiedade. É verdade. Sabes que isso aconteceu no outro dia? Fui gravar um piloto, um podcastzinho, só uma cena para mostrar que tenho ideias para conteúdos, e esqueci-me de dizer isso há bocado. Okay. Gravei uma cena de 10 minutos só para ser tipo um sample. Não o consigo enviar, não consigo sequer ouvir até ao fim. Tipo, é uma cena que não consigo lidar porque é mesmo minha. A sério? Yeah. Quando fazes televisão é tipo, chegas à televisão e fazes xarã e pronto. Não é teu, estás a ver? Sim, é um mix entre várias pessoas, um trabalho de várias pessoas. Mas desculpa, é porque foi mesmo isso que eu senti. É porque foi muito complicado até eu chegar a um produto em que eu achava que estava a ser genuíno, ou seja, com a minha história. Mas que ao mesmo tempo estavas a conseguir passar a mensagem. Exatamente. E seres, entre aspas, tipo, comercial no sentido em que consegues explicar-te. E tu não estás a perceber, porque imagina, eu gravei um que tinha 1 hora e qualquer coisa, entretanto mostrei tipo aquela coisa, tipo, e agora? Pá, mostrei à Ana, a minha namorada, ela diz, tá. Ela ouviu 1 hora de podcast. Ela ouviu, porque ela não ouve podcasts. E mostrei aos meus amigos que ouvem podcasts. Mas, tá bom e tal, é bom, ou seja, estás a dar aqui de ti, mas está um bocadinho chato, há aqui coisas que eu cortava. Yeah. E eu então fiz, ok, pronto, então eu voltei a regravar, porque uma coisa que eu faço muito, eu tenho sou muito mau a contar histórias, porque enrolo bué, engasgo-me bué, e então não tenho assim uma boa dicção, digamos. Pronto. Então, lá está, estás a ver? Mas calhar teres essa noção é fixe, porque se calhar não é assim. Eu nunca reparei que tu não sabias ou se sabias contar histórias, sempre achei que tinhas um discurso normal. Não é questão de não saber, eu demoro demasiado tempo a contar histórias. Eu sou aquele gajo que tipo, começa a contar uma história e tipo, passado 1 minuto, porque eu sou aquela pessoa que gosta de contar os passos todos. Yeah. Então começa a contar por aqui, começou assim, não sei o quê. Não, mas espera, lembrei-me disto agora. Não, afinal, quando isto começou, era assim. Pá, e as pessoas... Por exemplo, eu era péssimo para dar em comediante ou... Se calhar eras bom. Não sei. Ainda vamos ficar por descobrir. Então, o que nos traz aqui é a ansiedade. Exatamente. A ansiedade que ambos vivemos, não é? E que há 3 anos atrás, quando tu experienciaste a tua, mais seriamente, creio eu. Sim, foi em 2000 ou seja, quando se deu, sim, foi em 2015. Yeah. Sim. E nós falámos muito sobre isso na altura. E foi muito fixe para os dois. Porque
Foi fixe perceber um recém-chegado, porque eu acho que tu não tinhas tido experiência de ansiedade mesmo à sério. Não, ou seja, eu como na minha vida nunca tinha tido qualquer tipo de experiência de ansiedade, não é? Portanto... Exato, tu eras um recém-chegado, exatamente. Ou seja, foi assim, foi um boom. E por isso é que Rebentou. é engraçado, porque estás há 3 ou 4 anos a lidar com isto mais seriamente, e é fixe porque é bom perceber os recém-chegados o quão estão à toa. Não é? Porque eu tenho ansiedade desde os 7 anos, sei exatamente o porquê e percebo exatamente o que é que se passou e soube lidar com ela, e é disso também que vamos falar. Tipo, esta cena de já estar a lidar com ela, no caso, há 23 anos. Então, isso responde à minha pergunta que eu te iria fazer, que é: consideras-te naturalmente ansiosa? Naturalmente ansiosa. És naturalmente ansiosa. Sim, exatamente, sou muito ansiosa. Mas eu gostava de explicar antes uma coisa que é... a ansiedade... Imagina, o facto de seres ansioso não significa que tenhas a doença ansiedade, não é? Claro. O transtorno da ansiedade. Exatamente. É uma doença crónica, é uma cena super subjetiva, tipo, é muito própria de cada um, e a única coisa que eu quero fazer, porque isto é uma cena muito séria, é que não levem as minhas palavras levianamente neste podcast, porque é importante para as pessoas que sofrem de ansiedade que ouçam estas coisas e percebam que isso não significa que nós tenhamos alguma resposta. Sim, é isso. Não queremos ter esse tipo de responsabilidade. Eu digo isto sempre, já quando falei com os outros, disse exatamente a mesma coisa, que é o mais importante é a gente reconhecer e procurar ajuda médica. Não é? Ou não. Eu sou contra, por exemplo. A sério? Sim. Depende, exato, isso é uma coisa que eu quero falar. Por isso é que eu estou a dizer que eu não quero que tomem as minhas palavras como garantidas, no sentido em que... Pois, exato. Não quero é que Ou seja, isto é uma mera ajuda, exatamente. Não é? E o facto de tentar, eu digo, humanizar... Sem dúvida. Acho que é isto. Sim, eu personifiquei a minha ansiedade isso. E foi o melhor que fiz. Mas era só para dizer que é uma cena muito pessoal. Eu vou explicar o que é que se passou comigo, e se for fixe para vocês, porreiro, mas nunca tomem as minhas palavras, nem as do Tiago neste caso, como tipo verdades absolutas, porque obviamente estamos todos a tentar perceber. Cada um tem a sua história, não é? Exato. O que leva à minha primeira pergunta, que é: quando é que foi o teu primeiro ataque de pânico? Exato. Então, o meu primeiro ataque de pânico surge numa aula de matemática na primária. Portanto, a minha professora dizia: hoje é português, estava tudo ok, estudo meio, tudo ok, artes, whatever. E a professora disse matemática e a minha digestão começava a parar. Ok. E então, porquê que isto acontecia? Porque eu devo ter faltado algumas aulas a uma porra qualquer e não conseguia lidar com os determinados exercícios que apareceram, que eu não me lembro o que era, se era contas de dividir com 2 algarismos, não me lembro que era qualquer coisa com 2 algarismos que eu não tinha percebido ainda. E o meu medo de falhar, na altura eu não percebi isso, não é? Fui percebendo ao longo dos anos, o meu medo de falhar perante a minha mãe, neste caso, porque era a pessoa que eu mais amava, era a pessoa que eu tinha que dar tudo aquilo que ela me tinha dado de volta, eu não conseguia lidar com isso. Isso foi o que criou, o que despoltou a minha ansiedade. Foi o medo de falhar, porque eu não sabia lidar com... Eu não estou a perceber, alguém me explicava e eu continuava sem perceber. E de repente surge o quê? Surge a cena toda da hiperatividade e do overthinking. Tu começas a ser um pequeno humano, não é? E de repente começas a entrar naquele loop que hoje em dia vives com ele também, que é tipo, eu não sei isto, o que vai acontecer é que eu vou ser má nisto, e o que vai acontecer é este overthinking que nos leva... Claro, exatamente. Pronto, e que nos desencadeia em depois, de um mais pensamento, tarde, um pensamento que não é bom. Pois, exato. Que não te deixa dormir e não sei o quê. Pronto, nessa altura, o que me acontecia era sempre paragens de digestão. Sério? A minha primeira manifestação de ansiedade era estômago, era sempre... Vomitava-me toda, basicamente, na escola, o que é sempre muito espetacular. Mas lá está, isto foi o teu primeiro sintoma físico. Foi o meu primeiro sintoma físico. Ou seja, porque tu tinhas sempre o overthinking, estava sempre... Sim, porque no momento em que percebi... Foi a primeira vez que eu me lembro disso. Eu tive, pelo menos que eu saiba, 2 momentos traumáticos antes dos 7 anos. Num deles não me lembro, mas acredito que tenha sido traumático, porque foi a altura em que eu descobri que o homem que estava casado com a minha mãe não era o meu pai, e eu tinha 4 anos. Não deve ter sido incrível, alguma coisa poderá ter acontecido, e isto também é muito importante para as pessoas que estão a ouvir isto e que têm filhos. Eu estive a ver um documentário sobre a vida no geral, pronto, e os bebés, e nós achamos sempre que os bebés não têm grandes noções até aos 3 anos. Nós que não somos pais, os pais têm a certeza que sim, mas os miúdos estão basicamente a perceber montes de coisas
para a vida, tipo estímulos visuais e auditivos e o conforto, e há coisas que os bebés sentem como os animais e como nós também. Tu sentes uma vibe de uma pessoa e não sei o quê. Isto é bem importante que as pessoas percebam que deixarem o vosso bebé sozinho num quarto ou a ver uma televisão ou não sei o quê durante demasiado tempo pode influenciar o desenvolvimento intelectual dele. Isto é bem importante. Sim. Porque eu concordo contigo. Pronto. Outra coisa que é importante é, hoje em dia, a ansiedade está super... enraizada, não é? E tá, Claro. Toda a gente sabe, antigamente era só um nervosinho. Pois, é isso mesmo. Ou seja, E mesmo outras doenças, é um maluquinho da aldeia. era um maluquinho. Era não sei... Exato. Olha, aquela gaja não se cala. Eu acho que, quer dizer, isto também depende dos sítios, não é? Porque, ou seja, no meu caso, que cresci numa cidade. Ou seja, Tu és aqui, não é? Ou seja, eu sou de Lisboa, mas fui parar na minha tenra idade, com os meus belos 13 anos. 13 anos. 13. Fui parar a uma terra chamada Barril, em que lá... Barril. Ao pé da Ericeira, sim. Onde lá cresci e depois acabei por ir fazer o secundário a Torres Vedras. Portanto, cresci numa cidade relativamente pequena, em que há muito... Ou seja, eras muito visto... As pessoas que tinham ansiedade ou que eram mais nervosas era tipo... é o coitadinho. É o coitadinho? É o coitadinho. Pronto, yeah. Lá no norte é mais tipo... É um bocadinho mais bullying. Ok. Não é tanto de pena, é mais tipo... Sei lá, é o estressado, estás a ver? Pois, é isso. É mais tipo... Caga nele um bocado. Estás a ver? Tipo, mas em criança tu não sabes muito bem o que é. Tipo, tu estás só a lidar com frustração de não... No meu caso, foi isso. Exato. Entretanto, foi falado na escola, falaram com a minha mãe, não sei o quê, tentaram conversar comigo sobre... Não foi propriamente uma psicóloga, mas foi uma professora que, pá, de certeza absoluta que é melhor do que muitos psicólogos, curiosamente. Uhum. Pá, ela falou com a minha mãe e explicou-lhe, olha, tu tens aqui opções de poderes eventualmente medicar a Carolina, mas eu sou contra. E ainda bem que a minha mãe foi contra isso e essa professora também. Porque até danificar ou prejudicar de alguma maneira a minha vida, e é por isso que eu defendo isto, a ansiedade não deve ser lidada como uma doença. Isto é, até te prejudicar mesmo à séria... É isso. Convém percebermos que ser ansioso não é ter ansiedade. Estás a ver? E é normal ser ansioso e é fixe até, é bom. É isso. Ou seja, eu acho que o problema da ansiedade... O problema da ansiedade torna-se um problema, não é? Uhum. A partir do momento em que impacta a nossa vida. Exatamente, ou dos outros. Ou dos outros. Exatamente. Isso mas eu acho que é mais a nossa. Porque... Como todas as outras coisas, tipo, tu podes ser hiperativo e podes ser um gajo trabalhador e não sei o quê, consegues ter uma boa memória, como era o meu caso. Porque eu era hiperativa, mas conseguia, tipo, ter boas notas e não sei o quê. Eu nunca tive... O meu déficit de atenção surgia muito no encandeamento de histórias, tipo... de estar a contar uma cena e perder-me, ou tu começar a fazer uma coisa e perder-me, e isso era mau. Okay. Só que ganhas disciplina se te obrigares a acabares uma tarefa ou acabares uma história. Exato. Blá blá blá. E a ansiedade também é por aí, tipo, tu podes realmente tentar controlá-la ou aceitá-la, dependendo de como é que as pessoas querem fazê-lo, e podes não ter que ser medicado, e eu sou a favor disso, de se conseguires fazer sozinho, impecável, tenta, antes de partires para... Foi o que eu fiz. Para a medicação. Sim, foi o que eu fiz. Apesar de haver... Lá está, porque eu falo isso ou seja, no episódio, no primeiro episódio, onde eu conto a minha história, que eu sofri negligência médica. Eu sei. Ou seja, de ir a um otorrino, porque eu achava, porque toda a gente me dizia que era dos ouvidos, que era dos cristais do ouvido, das suas tonturas, das tonturas, porque a mim a ansiedade onde se manifestava mais fisicamente era tonturas, mas tonturas excessivas, em que eu caminhava e parecia que andava num barco. Eu percebo-te. E na altura a médica disse, isso é cansaço, não sei o quê, e fiz uma data de exames, não acusou nada, como é óbvio. Sim, a negligência médica é muito, muito, muito grave aqui. E ela passou-me o Victan. O Victan, 2 miligramas. Exatamente. Não é? Ou seja, passou-me o Victan 2 miligramas. Pois, a gente falou sobre Nós isso. Nós falámos sobre isso. Ela passou-me o Victan 2 vezes por dia. É muito Um de manhã agressivo. e um à noite. Portanto, estás a ver. Tu estavas chapado. Eu tomei aquilo, portanto, a caixa são 20 comprimidos, não é? Eu tomei aquilo em 10 dias. Yeah. E eu, passado os 10 dias, eu estava
Um caco. Tipo, a minha cabeça estava em papa. Eu sei. E estava completamente agarrado. Eu dei por mim, no dia... Eu não consegui, quando paraste, não é? No dia em que não tinha comprimido, eu dei por mim a ir parar à farmácia a dizer, por favor, deixe-me comprar o comprimido, deixe-me comprar o comprimido. Porque os ansiolíticos são mais difíceis de fazer desmame do que antidepressivos e não sei o quê. Os ansiolíticos, porque... Pá, eu não sei se aquilo tem um relaxante muscular, eu não sei o que é que aquilo faz, sei que eu já conheci muitas pessoas que tomavam assim e que lhes foi mesmo muito difícil, tinham que fazer meio, depois um quarto e não sei o que, durante bastante tempo até conseguirem realmente parar de tomar. Eu sou contra os medicamentos por causa disso, ou pelo menos eu sou a favor de tentares tudo antes. Estás a perceber? É tipo, isso. percebes que tipo de ansiedade é que tu tens. E como eu também estou a falar disto de barriga cheia, porque eu ainda há pouco tempo comecei a ter tonturas e também vou ter que ir ver e também vou ter que perceber, mas eu já lido com a minha ansiedade, como eu disse, desde os meus 7. Claro. Então eu fui abraçando isso. A minha sorte foi que tive uma família que me percebeu. A minha mãe percebeu-me logo, ou foi com a professora, não sei. E a minha mãe disse-me uma cena muito fixe que foi: olha, tu não tens que ser boa em tudo. Porque até ali os teus pais querem, vai, faz e vais ser o melhor e vais ser não sei o quê, não é? Eu não tive esse apoio. A minha mãe teve essa cena de me dizer assim: olha, tu não tens de ser bom em tudo, não és boa em matemática. A mãe também não era muito boa em matemática, vais ter que estudar mais. Não consegues lidar, ok, vais ter que estudar mais. Mas eu ganhei uma pequena aversão àquilo, estás a ver? Porque eu detesto sentir que não consigo fazer uma coisa. Não consegues fazer, não é? Pronto, e então isso ajudou-me a minha mãe a dizer-me isso e não sei o quê, e eu comecei a lidar com isso. Mais tarde, muito rápido, começo a ter uma coisa que eu chamava a ansiedade boa, que é ridícula, mas é a ansiedade boa. Eu chamo-lhe ansiedade boa, porque bastava eu ter educação física no dia seguinte e eu não dormia. Porque ia ter educação física. Pois, eu faço isso quando vou fazer um trabalho. Eu quando vou trabalhar para um cliente novo, exato. Eu não durmo. Exato, isso era aquilo que me acontecia, o que agora acontece igual, não é? Tipo, eu continuo a ter a mesma coisa, numa dimensão menor, mas no secundário não, mas no básico, tipo do quinto ao nono ano, eu ficava tipo louca só porque ia jogar à bola e ia não sei o quê, íamos correr e caralho, tipo, eu ficava mesmo doida, eu deitava-me e ficava tipo, meu Deus, e eu chamava-lhe a ansiedade boa, que me perturbava na mesma, mas que eu olhava para aquilo como uma coisa boa e eu não podia deixar de gostar dela, porque essa coisa fazia-me sentir estar viva. E também tive uma cena, por volta dessa altura, depois de ter esses pequenos ataques de noites sem dormir e de paragens de digestão e não sei o que, coisas mais mild, há uma altura em que eu vou ao médico e o médico diz-me assim: Carolina, e eu posso dizer palavrões aqui, não posso? Podes. É que isto foi um médico do Norte. Sim, claro, estamos à vontade. E este gajo foi o gajo que na verdade me salvou a vida, porque eu já era adolescente e já estava na altura da partida começar a tomar alguma cena se tivesse mesmo uma ansiedade tipo lixada. E o gajo disse-me assim: olha Carolina, ou tu aprendes a mandar foder as coisas, ou eu vou ter que te medicar e vais andar a dormir na escola. E eu já estava no secundário e eu não queria ir a dormir para a escola, porque eu adorava, estava em artes, estava tipo a viver o meu sonho e eu não queria isso. E eu fiquei a olhar para ele, mas ele disse-me aquilo mesmo, tipo, tu tens de aprender mesmo, não é só tipo, que se lixe, não é fazer de conta. De tal maneira que... Foi tipo, tens duas hipóteses, ou relativizas, basicamente relativizas as merdas, sim. Ok? Ou então vais tipo zombie para a escola, como é que é? E eu, pai, com 15 a 16 anos pensei, não, zombie não. Então, bora lá. Então era tipo, eu ia-me deitar e pensava, eu não vou ter aquela nota, eu não vou ser não sei o quê, depois não vou entrar na faculdade porque não sei o quê, não vou entrar, porque no IPP, que era o que eu queria entrar para audiovisual, tipo, havia tipo, sei lá, 30 vagas por ano, e eu estava, não sei o quê, mais... E depois pensei assim, que se foda. Se eu não entrar, não entrei. Estás a ver? Mas juro-te, eu comecei mesmo assim, comecei a preparar-me para o pior cenário, e é isso que eu faço hoje em dia. Ok. Essa é a minha cena. Sabes que isso foi o que me levou à loucura. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ou seja, o facto de eu começar a ter pensamentos obsessivos sobre o perfeccionismo do meu trabalho, exato, foi o que me fez parar de ir ao hospital e estar internado durante 4 dias no São Francisco Xavier. Não estás a fazer isso bem. Pois, por isso é que eu estou a dizer às pessoas que quando quando nós estamos a conversar sobre isto, queremos mesmo que vocês tenham a certeza que o que funciona para mim pode não funcionar para vocês. Exato. Como é o caso agora do Tiago, que vou nos explicar que para ele não funciona, mas para mim funciona. Eu penso sempre, imagina, nos piores cenários, não sei o quê, e depois vou perder a casa, e vou perder o trabalho, e vou perder tudo, e vou perder os meus amigos, vou perder tudo, não é? O meu medo é vou perder tudo e depois para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? E para onde é que eu vou? Vou para a casa da minha mãe.
Isto é, eu não quero ir para a casa da minha mãe, não é? Tenho 30 anos. Exatamente. E o pior cenário para mim é sempre tipo... Só que depois há essa cena que é, ok, eu vou... Pá, se isto acontecer, eu vou para ali. Só que para isso acontecer, o meu cérebro percebe que há dezenas de hipóteses que têm mesmo de correr pelo pior. Pelo pior, não é? Dezenas. São tipo uma árvore que tem vários ramos e tem que ir, imagina, pelo único caminho daquele labirinto gigante que está errado. Estás a perceber? Portanto, a probabilidade disso acontecer, e aí entra a matemática a ser minha amiga, que é a probabilidade, que é a parte mais fixe da matemática. Foi o que começou isto tudo? Que foi o que começou isto tudo, exatamente. É? Que me faz perceber, tipo, pá, literalmente o meu cérebro faz tipo, epá, lol, que se foda. Não é? Venham eles. Houve uma altura, imagina, merdas de trabalho e não sei o quê, e de pagar dívidas e pagar IVAs e o caralho, pagar cenas e não sei o quê. Sim. Quando nós começamos a ser adultos, não é? Quando nós começamos a ser adultos. Quando temos que ser adultos à força e ninguém nos diz, olha, tipo... Sabias que tens de pagar 300 euros? Exatamente. Sabes que tens que pagar... Sabes o que é pagamentos por conta? Aquela coisa que aparece de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses e tens de pagar 300 euros às finanças só porque sim. Só porque sim. Pronto, existe. É isso. Estás a contribuir para o nosso país? Opa. Então dá cá 300 paus. Exato, é basicamente isto. Isto. E tu não consegues lidar, porque nós estamos numa área em que é tudo muito precário. Não é? Nós não entramos. Hoje em dia, as pessoas não entram numa fábrica aos 14 anos e não saem aos 65. Exato. Toda a gente faz trabalhos diferentes, toda a gente quer experimentar coisas novas e ainda bem. Só que o nosso país acha isso um bocado. Vocês querem se divertir? Vocês não querem trabalhar? Isto para vocês é divertido? Então paguem mais. Exato. É ridículo, tipo, ninguém escolheu obrigatoriamente isto. Estás a ver? É triste, mas eu acho que, quer dizer, eu acho que está a mudar. A nível económico, achas? Achas que não, acho que está a haver uma maior consciencialização referente aos precários. No nosso caso, o facto de recibos verdes, sim, eu acho que desde as ajudas, eu sinto isso. Eu acho que desde daquela crise de 2012, 2011... 2010, sim. 2010, que para mim eu senti só em 2011, porque 2010 foi quando eu vim para Lisboa, que estava a ganhar dinheiro mesmo à bruta. Mas é como nós temos um ano de diferença ou seja, começámos, obviamente tu começaste por outro no outro meio, não é? Mas eu na altura quando comecei também não comecei assim há tanto tempo, ou seja, eu trabalho desde 2014, portanto há 5 anos. Ou seja, nessa altura estava a estudar, portanto também não senti muito o que é que era a crise. Exato. Ou seja, toda a gente falava da crise, mas a crise a mim passou-me um bocado ao lado. Ou seja, a mim não. Obviamente bateu nos meus pais. Eu já comecei a trabalhar desde os 16. Pois. Mas na altura em que a crise se instala, eu estou na melhor altura da televisão, porque eu estou a entrar na televisão e estou a fazer coisas na televisão fixe e estou a ganhar guita muito fixe na altura, e de repente começo a perceber que até as próprias marcas não estão a escolher pessoas que são da televisão, imagina, para campanhas e não sei o quê, que é de onde vem o dinheiro maior, e para outros tipos de trabalhos, e preferiam escolher se calhar uma miúda bonita. Em vez de ser a miúda que alguém conhece, ser uma miúda bonita. Estás a ver? Okay. Sim. Que é mais barata porque é tipo modelo. Mas ainda hoje acontece. Ainda hoje acontece, foi acontecendo, mas durante muito tempo não. As marcas tipo diziam, não, vamos ter, sei lá, a Jessica Ataíde, não vamos ter uma miúda bonita loira. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Genérica no sentido em que, pronto, as pessoas gostam de reconhecer as marcas identificar as marcas com as pessoas. Identificar as marcas com as pessoas. Pronto, e isso produto. Faz sentido. Portanto, sentiu-se um bocado, mas não é disso que nós estamos a falar. Não, senhor. Portanto, também é. Sim, também é. Na realidade também é. Ou seja, tudo leva, não é, a isto ou não. Exato. Tudo leva a isto. Tudo leva a isto ou não. Na verdade, tudo leva. É incrível. O que dá a minha próxima pergunta, que é que tu na realidade já me respondeste, que é como é que isso prejudicou a tua vida? Ou seja, como é que a ansiedade... Ou então eu vou reformular esta pergunta, que é como é que a ansiedade, hoje em dia... me boicota. Te prejudica, não é? Exato, ou seja, a partir de que ponto, de que altura é que realmente começou a prejudicar a tua vida, em que parou, em que tu percebeste, estou na merda por causa disto? Então é assim, em primeiro lugar eu quero dizer que uma das cenas mais agressivas da ansiedade, para além dos sintomas físicos para mim, que foram inicialmente de estômago, depois foi batimentos cardíacos e arritmias, e depois fui fazer exames e tinha tipo uma válvula meia lixada, mas nada de grave, mas que provavelmente terá vindo
dessa coisa, não é? Do Pronto, dessa nervosismo. sensação. Sim, sim. E depois agora, ultimamente, as tonturas que chegaram agora, estão a ser recebidas pelo resto da equipa, estamos todos muito felizes. Ok. Ainda não sei se estas tonturas são mesmo de ansiedade, mas provavelmente serão. O que é que a ansiedade me fazia? Primeiro, inicialmente, fazia-me engolir as coisas. Que é uma coisa que é bem normal nas pessoas ansiosas, que é you're overthinker, não é? Tu pensas demasiado, pensas em tudo. És um gajo muito teórico, tipo, tens teorias sobre tudo, sobre como é que as pessoas se sentem, o que é que as plantas fazem, como é que aquela música realmente é, bababá. Queres discutir com alguém, as pessoas não têm paciência para ti. Porque as pessoas não estão no mesmo comprimento de onda que tu. Porque as pessoas estão tipo, yeah, whatever. Eu chamava a geração do whatever, que é tipo... Eu tentava ter conversas mais fodidas, estás a ver? E o pessoal dizia, epá, Torres, está-se bem. Estás a ver? E para mim isso era tipo, isso matava-me. Ok, então de repente tu começas tipo a engolir várias coisas, inclusive coisas que tu sentes, os teus sentimentos, ou coisas que te aconteceram, que te magoaram ou que te chatearam, porque se calhar achas que ninguém te vai perceber porque começas-te a habituar a esse estado. E é isso que muitas pessoas que são ansiosas fazem. Que é engolem, vão engolindo e de repente... Até que rebenta, não é? Exato, Tiago, exatamente. Foi o que eu fiz durante anos. Exatamente, é uma cena muito comum. É verdade. Então eu, pai, aos 24 anos acho que me passei, tipo, tive uma sessão de uma vez de psicólogo, porque fui lá por causa da hiperatividade e déficit de atenção. E cheguei a casa e percebi bué coisas, estás a ver? Só numa vez que fui lá. Percebi bué coisas, fiquei tipo 3 horas a morrer na cama, tipo, sei lá, a pensar na minha vida toda. E mal a absorver a informação, não é? Tudo, a lidar com tudo, a processar tudo, a perceber porquê, coisas que a obrigar-me a perceber porquê que eu era assim, até que ponto é que não ter conhecido o meu pai me prejudicou, porquê que eu fazia de conta que não me prejudicava, estás a perceber? Porquê que aquela cena que a minha avó um dia não me descascou aquela laranja, sabe, merdas mais pequenas também, estás a ver? Coisas ridículas. A cena é que depois tudo isto é um bolo, não é? Porque tu depois começas a ir buscar uma data de artefactos. Obviamente. Que ficaram... Só que o problema é que as pessoas não fazem nada sobre eles, porque pensam, se eu disser a alguém isto, primeiro têm medo, hoje em dia já não têm tanto, mas têm medo de partilhar, e isso para mim é bem errado. As pessoas querem bem projetar uma imagem de serem fortes. Eu acho que quanto mais tu te escondes e mais te anulas e não dizes aquilo que sentes, menos forte te tornas. Aparentemente podes ser forte, não o és de verdade. Ok? Tipo, partilhares não tem mal nenhum. As pessoas... Depois existe aquela cena o Alvin falava disto num texto que é quando a luz te falha em casa, tu ficas em pânico. Antigamente era mais assim, mas ficas em pânico. Mas vais ao prédio, toda a gente ninguém tem luz e tu sentes melhor. É. E tu sentes, ok, é uma coisa geral. Exatamente. E há um conforto em ti que é tipo, ok, estamos todos no mesmo barco. Yeah. Então há isto que acontece agora, que é a ansiedade tornou-se este tema de conversa nas redes sociais. E eu acho que pode ser uma coisa saudável para que as pessoas consigam perceber que não estão sozinhas, que há várias maneiras de lidar com elas e não sei o quê. E então foi aí que eu me obriguei a lidar com as coisas e liguei, imagina, à minha mãe e disse, olha, pá, não curti isto, não sei o quê, eu não te devia ter feito aquilo. Todas as coisas que eu achava que estavam por resolver. Ex-namorados, amigos, todas as merdas que eu tinha, tipo... E eu tentei, tipo... E que te estavam a ocupar espaço na tua cabeça, e eu tentei, tipo, libertar-me delas todas. Tipo, e não foi a melhor coisa que tu fizeste? Foi. Yeah. Foi. Yeah. E comecei a ganhar um espaço tão confortável. É bem fixe. É bem fixe. Fixe. Eu sei o que é isso porque eu também era assim. Eu toda a minha vida acumulei. Sabe bem dizer isto. Não, mas eu sei que sim. Sabes porquê? Porque eu toda a minha vida também fui assim. Eu toda a minha vida acumulei. Ou seja, porque eu em casa... os meus pais, mais o meu pai sempre foi uma pessoa bastante conservadora e era uma pessoa muito rígida e muito bruta. E eu durante toda a minha vida sempre acumulei e fui acumulando e fui sempre descarregando na minha família. Ou seja, quando falava mal com toda a gente, menos com ele, porque não tinha coragem de o enfrentar. De enfrentar a ele, claro. E as pessoas levavam por E toda tabela. a gente levava por tabela. A minha mãe, os meus avós, o meu irmão. Ou seja, porque eu não tinha coragem de o enfrentar. E quando ele vinha, eu calava-me e ia-me embora. Yeah. Pronto. Até que... ou seja, isto foi sendo um statement... Depois, ou seja, foi-se criando um statement na minha vida para tudo o que eu fazia. Ou seja, porque eu comecei a absorver, ou seja, eu toda a minha vida sempre tive... O que me levou a um pico de ansiedade foi o facto de eu absorver toda a informação
e tudo aquilo que estava mal, eu não falava. Ou seja, eu contia para mim. Pois, ou seja, eu não falava exato. com ninguém. Não descarregavas aquilo em lado não nenhum. descarregava aquilo em lado nenhum. A única coisa que eu gostava de fazer na altura e que me sabia bem era ir andar de skate. E andar de skate. Tocar bateria também. E tocar bateria, sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. A Tocar música bateria, ajuda a música, para mim, a música sempre foi o meu maior consolo. O meu maior ansiolítico. Não é? O meu maior ansiedade. É verdade. É mesmo verdade. Eu tenho toda uma lista de músicas que quando eu estou mais ansioso ou quando estou mais preocupado que ouço e que me dá motivação para fazer, e ao longo de todos estes anos, mas sobretudo ao longo destes 4 anos em que a ansiedade chegou na minha vida e se tornou uma coisa Olá, enraizada. Tiago, tudo bem? Sua ansiedade. Exatamente. A música foi a minha maior ajuda e escape. Mas isto tudo para dizer que tu ias à volta da coisa que te chateava. Exatamente. Ou seja, e eu depois o que eu tentava fazer era tentava esquecer. Ok. Eu pensei que podias estar a tentar chegar a essa coisa. Não. Tu não querias mesmo chegar lá? Não queria, porque tinha medo. Tinha medo da Mas reação. o medo e a ansiedade estão de mãos dadas, É não é? isso, não é? Estão de mãos dadas. E das melhores coisas que eu fiz foi abrir o jogo, ou seja, com aquilo que eu sentia, expelir da minha vida aquilo que me estava a afetar, e nomeadamente que o meu maior problema sempre foram os meus pais, nomeadamente o meu pai, a minha relação com o meu pai, que já teve melhores dias hoje. Sim. Já teve melhores dias, mas eu hoje já olho para a coisa de maneira diferente, porque eu já falei com ele sabe o que é que eu sinto. Isso é muito importante. A minha mãe sabe o que é que eu sinto, eu já falei com ela. Portanto, o que acontece é, eu hoje já não sinto aquele remorso. Eu antigamente, acontecia alguma coisa e eu vinha para casa, ou ia para o meu quarto, ou ia pronto, saía dali e ficava horas a matutar, a Nas criar, coisas, a criar overthinking de problemas e uma cena negativa gigante. Mas seja com aquilo, seja com outra coisa má que me fosse acontecendo. Sim, depois tu acabas por usar esse mecanismo para tudo o resto. Para claro. tudo. E foi isso que me prejudicou no meu trabalho. Porque o meu medo era tanto de falhar. Ou seja, porque quando eu estava na faculdade, eu tive uma vida, tinha uma vida incrível, porque nesse aspecto, tipo, sempre fui uma pessoa privilegiada, porque os meus pais nunca me deram muito, mas sempre me deram o essencial. Nada. O essencial, Sim. e nunca me faltou nada. E sempre fizeram uma coisa incrível, que eu agradeço-os para a vida, que é, sempre me deram a opção de escolher aquilo que eu queria seguir. Portanto, eu quis ir para cinema, quis seguir cinema, e eles disseram, ok, pronto, se é isto que tu queres, siga. E estamos a falar isto em plena crise. Portanto, estamos a falar isto em 2009, que foi quando eu acabei o secundário e tinha que decidir ir para a faculdade. Acabei por tirar um curso numa escola a gente pode dizer, a Restart. Fui tirar um curso na Restart, e depois na Restart foi tipo assim, ok, queres seguir esta área? Então, mas olha, há estes cursos. Eu fui ver, olha, por acaso eu descobri estes cursos é só de 1 ano e não sei o quê, para ver se é isto que eu realmente quero. Ok, é isto que tu queres? Então vá, siga, vamos fazer isto. E depois logo se vê. Depois logo se vê se vais para a faculdade ou não. Exatamente, e depois fui a faculdade, e foi fixe. E imagina, eu tinha uma vida, lá está, que não me faltava nada na faculdade, mas eu, lá está, eu sobrevivia com 50 euros, mas dava, estás a ver? 50 euros para quando? 50 euros por mês. Espera, 50 euros por mês, mas estavas a viver em casa dos teus pais? Estava a viver em casa dos meus avós, estás a ver? Mas imagina... sair à noite e não sei o quê, tudo... Tinha 50 euros. Pronto, tinha 50... Mas houve, atenção, vivia tranquilo. Só qual é que era o problema? E para comer? Pronto, a questão era, para comer, eu muitas vezes comia em casa. Okay, ou levava comida, pronto. Sim. Então é fazível. Era fazível. Só que qual é que era o problema? Que era os cigarros. Pronto, então eu era conhecido naquela faculdade pelo maior cravas da história, porque eu cravei cigarros a torto e direito. Tens que montar uma banquinha um dia destes lá na escola e dizer, pessoal, levem, retribuir ao mundo o que te deu. Eu fumei muito, mas muito cigarro. Cigarro não era teu. Não era meu. Agora já não fumo.
Há 3 anos que não... Não, há 2 anos e meio que não fumo, mas na altura fumava. Na altura da faculdade, sobretudo, fumava muito. Mas pronto, isto tudo para dizer que o facto de, enquanto eu estava na faculdade, estava bem, estava tranquilo, e nunca me tinha dado nada, ou seja, nem sabia o que era a ansiedade. Uhum. E mas lá está, tinha sempre este overthinking de falhar, porque eu tinha eu usava isto de um modo completamente extremista, que era, para mim, eu pensava em todas as possibilidades negativas que isso existia. Imagina, eu ia filmar uma curta. Ok. E nessa curta, qual era a pior coisa que podia acontecer? Era isto. Estarem a passar aviões de 5 em 5 minutos. Exatamente, tudo. Ou seja, tudo. E tu achavas mesmo que isso ia acontecer? Não, a questão é que eu pensava nisto, que era para me precaver, estás a ver? Num modo de me precaver para quando isto acontecesse eu já estar preparado para. E isto mas isso é normal. Pronto, isto foi o meu modus operandi durante X anos. Comecei a trabalhar no mercado em 2014. Mas Tiago, isso é normal na tua área. Sim. Tu tens de levar as espuminhas todas e o coisa e o penso não sei o quê. Exato. E a cola não sei o que mais. Só que o problema é que ele veio tão extremo. Pois. Pronto, porque foi o que me fez ir parar, foi o que me fez ir parar ao hospital, que foi em 2016, quando eu estava a filmar. A questão é que também foi um projeto grande, foi uma série para a RTP, era um projeto, não era megalómano, mas era um projeto com dinheiro, era um projeto grande, com muitos atores envolvidos, e eu estava como chefe de equipa. E naquela altura aquilo bateu-me tudo, porque eu não queria falhar. E eu era a pessoa mais nova como chefe de equipa que ali estava. Ou seja, eu tinha todo um peso. E eu sentia isso, ou seja, eu sentia quando íamos a reuniões, porque haviam reuniões todas as semanas, de preparar as semanas seguintes, de locations, de ver sítios, de reparagem da vida, exatamente, pronto. Para as pessoas que não sabem o que é reparagem, é ir ver sítios, ou seja, ir ver sítios para filmar a seguir, para ver as condições de filmagem. E de som, tudo, não é? Som, tudo, pronto. E então, ou seja, eu como sentia toda uma pressão de toda a gente em cima de mim, às vezes nem era uma pressão direta, era só o facto de eu ser um chefe de equipa mais novo que ali estava e tinha que cumprir, estás a ver? Não podia falhar. Mas a pressão provavelmente para eles é normal, porque estão habituados àquele Exatamente. nível. Ou seja, tu é que se calhar não, e portanto se calhar estavas a exercer ainda mais pressão sobre ti próprio. Estava super, e foi isso que me levou à loucura. Pronto. Quando dizes loucura, começaste a ter o quê? Paranoia? Quando eu imagina, nós estávamos a dada altura, nós começámos com ritmos muito agressivos, mesmo muito agressivos. Quer dizer, agressivos. Agora, se calhar, olhas para trás. Não. Imagina, continuam a ser agressivos, mas para a malta que trabalha nisto, por exemplo, a malta que faz novelas, e tu sabes porque já as fizeste, é um ritmo normal de novela, que é acordar às 6:30 da manhã, às 7 da manhã, exato, às 7 da manhã. Estar a apanhar o autocarro ou a carrinha, 7:30, estás a ver? Chegas lá, 8 estás a trabalhar. Exatamente, às 8 estás a trabalhar, filmas até às 7, estás a ver? Sim. Ou até às 8 e vais-te embora. Yeah. Pronto, só qual é que era o meu problema aqui? Eu chegava à casa e não dormia. Pois, trazias as coisas contigo. Portanto, eu acordava... então foi isso que te boicotou? Foi eu não dormir? Foi. O problema é este, isto também é importante dizer, que é, quando vocês têm ansiedade e quando vocês estão a passar por coisas deste género e não estão a tomar nada e não estão a ter acompanhamento, vocês têm que obrigar o vosso corpo a dormir. E a comer, porque as pessoas às vezes deixam de comer também. Sim, é verdade. E eu tive uma fase assim de não dormir bem e não comer bem, e obviamente que as minhas defesas foram todas abaixo. Pois, e foi isso que aconteceu. Ou seja, eu comer até comia, mas eu não conseguia dormir. Porquê? Porque eu chegava à casa e começava já a pensar nos problemas que vinham do dia seguinte, os problemas que vinham na semana seguinte. Yeah. Como é que eu ia lidar com falta de equipamento? Que ainda não estava a faltar? Ou já estava? Não, que já estava a faltar. Depois havia aquela coisa que havia cenas em que metiam mais atores, que não era inesperado, não tinha lapelas para aquela gente toda. Depois como é que se vai ouvir? Chegam à pós-produção, aquilo não se ouve, depois vêm para cima de mim e eu é que me fodo. Exato. Ou seja... Mas isso é um pensamento normal. Cadeia, é um pensamento normal. Só que nesta cadeia de pensamentos e eu não saber gerir as minhas emoções... E depois, como houve situações de stress em rodagem, em que ficou tudo à minha espera, eu entrei em pânico. Foi o teu primeiro ataque de pânico? Não. Nunca tiveste um ou já? Não, já, não tive. Eu tive N ataques de pânico. Tens formigueiro na cabeça?
Cheguei a ter. Yeah. Houve uma altura na minha vida em que eu tinha muito formigueiro, em que eu tive muito formigueiro na cabeça e tinha formigueiro na cabeça constante. E houve uma altura na minha vida em que eu, imagina, quando tinha. Há quem diga que é aquela sensação de orgasmo, de relaxamento do corpo. De relaxamento do corpo, em que tu sentes tipo uma onda, uma onda energética que te percorre o corpo Exato. todo. Eu senti isso muitas vezes. Senti isso muitas vezes. A sério. E muitas vezes em situações completamente à toa. De estar a ouvir uma música. Muitas vezes acontecia quando estava a ouvir música. Estar a ouvir uma música qualquer e de repente pensar em alguma coisa e despertar-me essa sensação. Estás a ver? Yeah. Mas pronto, ou seja... A cena é que não dá para controlar. Isso pode acontecer independentemente do que estejas a fazer. Só que normalmente as pessoas que são overthinkers e que são sabe, pessoas como nós, não é? Que pensam demasiado nas coisas, ou que pensam bastante nas coisas, vou dizer assim, acabam por tentar ser control freaks. Começam a ser um bocadinho control freaks, tipo, querem que determinadas coisas aconteçam exatamente como elas querem. Só que depois, assim. Só que se tu refletes isso para ti próprio, começas a conseguir controlar o teu corpo. Eu uma altura fazia cenas tipo pequenos exercícios de género. Os soluços são uma coisa muito estúpida que me irrita bastante. A tosse também. Eu como tenho problemas respiratórios e não sei o quê, já tive muitas crises de se eu viver numa casa com umidade, como já foi o caso, eu fico muitas vezes doente e tenho rinite alérgica no verão por causa do ar-condicionado, que é ridículo, não é? Não vou pedir às pessoas tipo desliguem o ar-condicionado quando estão tipo 30 e tal graus lá fora. Então tenho que lidar com essas coisas. Isso são coisas que eu não consigo controlar, mas, por exemplo, eu comecei a tentar, a primeira coisa que eu fiz foi tentar controlar os soluços. Tipo, uma coisa física em mim. Ou tentar, da mesma forma que tentava controlar quando me começava a sentir mal disposta, quando começava a sentir que estava nervosa e que aquilo me ia parar a digestão, porque amanhã tinha um trabalho, ou porque não sei o quê, ou porque ia conhecer alguém que eu gostava muito. Lembro-me quando fui conhecer o Ricardo Araújo Pereira no Comic Con do ano passado. Estava super nervosa, não é? O que é que uma pessoa pensa? Tipo, Ricardo Araújo Pereira é tipo Deus, não é? Tipo, é um gajo incrível, super inteligente, que tu vais sempre aprender com ele, inevitavelmente, e é óbvio que vais ficar entusiasmado com aquilo. Então, quando eu sentia determinadas coisas no meu corpo, obrigava-me a fazer uma espécie de meditação, que não é a meditação conhecida comum, estás a ver? É uma cena de quase estado de nirvana, no sentido em que tu começas a sentir o teu corpo. É um bocado poético isto, porque é tipo... Não, eu percebo. Pronto, é tipo, sabes aquela história dos poetas que só escrevem sobre as miúdas ou sobre o amor, mas são incapazes de ir lá bater à porta e dizer à gaja, puto, eu amo-te bué, puto, eu amo-te mesmo bué. Ou escrevi isto para ti. Exato, em vez disso, o que é que eles faziam? Ficavam fechados numa cave a pensar no como seria amar-te e beijar-te. Claro. Uau, deve ser incrível. Mas nunca viviam isso. É isso que a gente fazia. Pronto, exatamente. Então o que é que eu comecei a fazer? Comecei a sentir o meu corpo e comecei tipo, a perceber o porquê que isso acontecia na minha cabeça. Porquê que eu estou a sofrer? Porquê que isto me está a deixar tão nervosa? Tipo, e então tentava virar o meu pensamento para um sítio fixe, tipo, porquê que eu sou ansiosa? O que é que isso me traz de bom? Vamos pensar nas coisas boas. E foi isso que eu fiz, estás a ver? Eu sou ansiosa e isso faz-me ser uma boa pessoa. Isso faz-me ser uma boa pessoa, porque eu penso, eu não quero fazer isto de mal, porque isto de mal vai acontecer. Mas eu não querer fazer isto de mal faz de mim uma boa pessoa. Percebes o que eu quero dizer? Percebo. Não que eu, se não fosse ansiosa, seria uma má pessoa. Mas a ansiedade ajuda-me a pensar no passo a seguir e nas coisas más que poderão acontecer e evitá-las. E então, se me faz isso, eu vou aceitá-la como uma coisa boa. Então comecei a abraçar a minha ansiedade e a dizer assim, pronto, já estás aí toda nervosinha, não sei o quê. Comecei quase a personificá-la. Exato, a personificar, sim. Exato, a tentar criar uma relação com ela, tipo... Pá, e isso é divertido porque eu sei que ela às vezes me dá assim uma paulada no joelho e eu fico um bocado mais em baixo. Mas eu rio-me dela e digo assim, pá, lá estás tu com as tuas merdas, estás a ver? E tento brincar. E a música ajuda-me muito. Por exemplo, eu ainda hoje estava a vir ter contigo e estava muito, muito entusiasmada com esta conversa. E desde que me falaste disto na RTP que eu estava tipo... Porra, pá, que boa ideia, meu, que cena fixe, tipo, há tanto para se dizer e há tantas pessoas a fazer memes e a rir-se disto, que é bom, tipo, finalmente outras pessoas também perceberem que é importante rirmos-nos destas coisas também. Exato, e falar disto. Sim, e que temos o direito de rir delas, ou chorar, ou fazer o que nós quisermos. Claro, exatamente. Temos o direito de fazer isso.
Pá, e vinha pela rua fora com a minha música e parecia o videoclipe do Bittersweet Symphony, estás a ver? Sim. Porque nós estamos aqui na Baixa, estamos aqui no meio da confusão e vou passar na rua. E estás na tua só Yeah, a viver estás só a curtir o momento, não é? Estás a curtir o momento e esse momento é muito importante para mim. Isso é uma das coisas mais que a ansiedade me trouxe, entretanto, que é... Eu comecei a criar uma pequena fobia de multidões, chamada supostamente agorafobia. Exato. Eu sei. Eu também tive exatamente a mesma coisa. Mas eu não posso culpar só na minha ansiedade, porque eu uma vez tive uma cena numa escola, numa escola de miúdos de uma primária, e os miúdos começaram literalmente, tipo, de autógrafos e cantarem, não sei o quê, e os miúdos começaram a trepar pelo meu corpo acima. Literalmente. Okay. Porque estavam tão entusiasmados e eram miúdos e começaram: Carolina, vem brincar aqui, vem brincar para ali. E de repente eu dei por mim, esqueci-me de comer, estás a ver? Estava na confusão dos autógrafos e de cantar e não sei o quê, está com os miúdos e falar com os miúdos. E de repente tinha tipo 2 miúdos agarrados aos meus ombros e aquela pressão, estás a ver? Aquela cena e aquelas pessoas todas e aquele barulho todo fez-me quinar. Sim. E eu quinei, e por acaso a minha mãe estava lá comigo e disse logo: levem-na para ali, não sei o quê. E eu continuei, aparentemente estava mais ou menos ok, mas quem me conhece viu que eu estava tipo com aquele vidro, sabes, à frente dos olhos, tipo, eu bloqueei. Bloqueaste. Yeah. Então sentaram-me, deram-me água e eu comecei a perceber: espera, que isto não é muito fixe, isto não é muito bom. E depois comecei a desenvolver esta pequena... É uma cena mild, é na boa. Tenho um bocadinho de germofobia, tenho um bocadinho de agorafobia, ou agorafobia. E que é, por exemplo, eu não gosto de sair às sextas-feiras, não gosto de ir para um bar que esteja completamente cheio. As pessoas, às vezes, eu vou ao bar e pergunto: como é que está lá dentro? E o segurança diz tipo: pá, está impecável já está cheio, já está bem pessoal. E eu: não. Exato, eu quero tipo que o Viking tenha tipo no máximo 10 pessoas. 10 pessoas. Eu percebo perfeitamente, porque eu, imagina, tu e eu somos pessoas que vivemos para a música, não é? Uhum. Vivemos mas nós temos bem da coisas música, parecidas, vivemos pela música e vivemos para a música. Portanto, a coisa que eu mais gosto na vida e que é para onde eu gasto a maior parte do meu dinheiro todo é concertos e festivais. E eu desde novo que tento ir a concertos e festivais, e foi das coisas que mais me gostou e impactou. Que foi o facto de ir a concertos e festivais. Eu contei esta história à Marta. A última vez que me senti, só que lá está, só que eu agora já consigo, agora já os controlo, estás a ver? Porque agora já consigo controlar isto, porque já sei o que é, já sei como fazer. Mas não imagino que uma pessoa como tu consiga ficar no meio de um público, de um Alive. Não, imagina, o Alive a mim faz-me um bocado de espécie. Imagina, faz-me espécie por um simples facto, que é: adoro o cartaz, não é? Exato. Porque imagina, eu percebo. Há bandas que eles trazem que mais nenhum traz, não é? Porque são coisas caras em que eu quero ver e que só consigo ver ali. Mas depois enerva-me o facto de eu estar a ver uma coisa, ou estar num sítio em que eu sei que se calhar 70% ou 80% das pessoas não querem estar ali e estão ali a fazer moça. E que isso me prejudica, porque eu depois não consigo chegar à frente para ver o concerto, ou não consigo estar a apreciar o concerto porque eu não consigo estar lá no meio. Exato. Ou seja, por isso que eu uso sempre fones na rua. Pronto, eu dei por mim, acho que foi há 2 anos, acho que foi no live de há 2 anos que fui ver, que eu estava, nessa altura, estava tipo no... que é Robert Plant? Não, estava a ver José Gonzalez no palco secundário. E eu na altura estava mesmo a sofrer bué de ansiedade, e aquilo estava-me a bater bué, não sei o quê. E imagina, isto depois acontece-me assim, que é: eu estou bem, tipo, não se passa nada. Todo mundo aqui está bem. Tipo, não passa nada, estou tranquilo, estou bem, não sei o quê. Assim que entro no festival, assim que meto os pés dentro do recinto e começo a caminhar dentro do recinto, parece que é automático. Puf. Mas o que é que tu sentes? É que eu consigo descrever. Tonturas. Okay. Eu não sinto isso. A primeira coisa que me vem logo é: começo a pensar em coisas, não é? E ao mínimo pensamento vem-me logo os sintomas físicos, que é as tonturas, os suores frios. Sim. Às vezes, ou seja, quando a coisa eleva, não é? E começa a tornar-se já, e começa a vir a sensação do medo, vem-me a começar o coração, o coração, ou seja, aquela coisa de as arritmias. Arritmias e não sei o quê.
Que é muito divertido quando estás num festival, esses sintomas todos são mágicos. Exatamente. É tudo como a pessoa quer. Exatamente. Ou seja, eu disse isto, eu falei isto com a Marta, que foi, eu agora, no Primavera Sound, aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Eu estava super bem, entrei no festival, começou-me a dar isto tudo. Pá, eu disse, chills, está tudo bem. Tu não te vais embora, acabaste agora de chegar. Yeah. E depois bora curtir. Tipo, mas essa conversa connosco próprios é bem importante. É bem importante. Mas é bem ridícula. Mas é bem importante. É bem ridícula. Mas ao mesmo tempo não é, porque dá-te uma sensação de luta. Estás a ver? Yeah. Ou seja, eu acho que isto é bem importante dizer, foi para mim foi a melhor coisa que a ansiedade me trouxe. Foi descobrir em mim, ou seja, descobrir-me a mim. A ti próprio. Não precisam de ir para Bali. Exato, tipo, ouçam o vosso corpo. Exatamente. Descobrir-me a mim, porque eu não sabia quem é que eu era. E ao mesmo tempo criar uma força de tu consegues. Yeah. É tipo, foda-se, tu consegues, caralho. Yeah. Faz só. Estás a ver? Bora. Tipo, faz só. E então é isso que eu estou a fazer. É isto que eu pratico hoje na minha vida. É o ir só. Porque eu sei que ela vem, estás a ver? Mas é aquela coisa que ela vem e diz, ok, como é que é? Está-se bem? Exato, é isso que tens de fazer. Chills. Também vieste, impecável. Pronto. Eu às vezes resumo bué com a cena, quando fico nervosa e não sei o que, digo assim, Carolina, foda-se, para quieta, ok? Amanhã vais fazer isto e vais fazer aquilo, ou então estás a entrar, estão pessoas, ok, tipo, vai beber um vinho e conversa com os teus amigos e não sei o quê. Porque a mim o que me acontece, eu não tenho essas tonturas que tive agora há pouco tempo, eu tenho quase certeza que não é de ansiedade, mas poderá ser, já me disseram que poderá ser, ou poderá ser dos cristais, poderá ser de outras merdas. Sim, não interessa poderá. o que é. Mas Sim. mesmo que seja, o que a mim me faz, a cena da agorafobia é, só de pensar nisso até me arrepia, que é, eu estou num sítio, estou contigo, estão milhares de pessoas à nossa volta, e como é que eu te vou ouvir? A minha questão é esta. A sério? Sim, como é que eu te vou ouvir? Porque estão milhares de pessoas a distrair-me. É tipo, eu não consigo prestar atenção a nada. Isso é incrível. Então eu estou a olhar para ti e estou assim, estou bem, sabes, desculpem, eu estou a abanar com a cabeça. Não, está mal. Não, estou a explicar às pessoas, eu estou a movimentar a minha cabeça de uma forma ridícula, porque é isso que eu faço. Tu estás a falar comigo, então Carolina, está tudo bem? Eu, sim, está tudo bem. E estou assim, tipo, uau, demasiadas coisas a acontecer. Eu não quero estar num sítio assim. Se eu for ao cais de uma sexta-feira e se eu não vir o fim da Rua Cor-de-Rosa ou o chão da Rua Cor-de-Rosa, meus amigos, eu não vou estar lá. E o que me acontece é, vou ao concerto, fico aqui num cantinho a ver, num sítio que tenha um som fixe, fico a ver o concerto, se for uma sexta-feira ou um sábado, e tchau aí. Mas de vez em quando há noites em que corre bem, ou que os meus amigos querem ficar e eu obrigo-me a ficar, e só peço é que as pessoas não falem comigo. Tipo, porque se eu estiver a dançar, estou na boa. E se ninguém me estiver a chatear, estou na boa. Mas se começares a falar comigo, eu não vou conseguir ter uma conversa normal contigo. Eu não vou conseguir, tipo, dar-te a atenção que eu quero dar, porque para mim não é leviano falar com alguém. Falar com alguém é a coisa mais importante, porque para mim a comunicação é a coisa mais importante do mundo. A música é comunicação, a nossa amizade é comunicação, percebes o que eu quero dizer? Para mim, eu não posso ter uma conversa, seja só ser uma coisa tipo, olha, queres uma cerveja, queres um não sei o quê, queres ir para ali, queres ir para lá, ok. Agora, tipo, estás com alguém no cais e alguém chegar ao pé de ti e dizer, pá, olha, estou aqui com um problema e não sei o quê, e eu fico a olhar para a pessoa do género, não me faças isto. Eu não consigo, tipo, marca um café amanhã e eu falo contigo o tempo que tu quiseres. Agora, não me fales de coisas importantes que eu vou querer ser uma boa amiga e tu vais ser uma pessoa... meio da confusão. No meio da confusão, percebes? Pá, porque não dá, eu não consigo manter a minha atenção na mesma coisa. E às vezes fico mesmo nervosa e estão várias coisas a acontecer, eu fico com demasiados estímulos. Pois, porque tens muita informação à tua volta e depois não te consegues focar em nada. E acabas isso começa-me a deixar frustrada. Exatamente. Não é? E essa é a minha agorafobia. Não é mais nada. Tipo, eu não sinto a cena de que eu não vou conseguir sair daqui. Eu não tenho claustrofobia. Eu não tenho. Tipo, podes-me prender num sítio mesmo pequeno. Eu, por exemplo, isto só um pequeno à parte. Porque lá está, são estas pequenas coisas que depois todas juntas chateiam bué. Que é, por exemplo, imagina, ia ver um concerto ou um espetáculo num teatro, num Coliseu, um sítio fechado. Eu escolhia sempre as duas cadeiras o mais fora. O mais fora. Pode não ser perto da porta, mas tem que ser... Ou seja, eu não posso estar no meio das pessoas. Não posso estar no meio de uma fila, percebes? Porque aquela sensação de um ponto de fuga, de ter um ponto de fuga. Tu tens essa cena, estás a ver? Cena ferida. Ou seja, isto foi uma coisa que eu fui criando.
estás a ver? Eu fui criando. Hoje em dia já lido bem com isso. Já estou tranquilo. Mas ou seja, já lido melhor com a situação. Se estiver no meio, estou no meio, estás a ver? Já tipo, ok, está tudo bem. Mas houve uma altura, lá está, nessa altura, em que eu tinha, não conseguia. Tinha que estar sempre, tal como nos concertos. Eu nos concertos ficava sempre cá atrás. Os meus amigos todos, tipo, pá, eu tenho a sorte, tipo, os meus amigos sempre foram bué compreensivos. Mas no início, porque lá está, porque eu não falava, não é? Pá, imagina, nós gostamos todos de música, vamos todos a festivais, vamos todos a concertos. Pá, e a malta quer ir lá para o meio. Claro. Estás a ver? A malta quer furar e ir lá para o meio. Os Ir meus lá para o amigos meio podem ir, que eu não vou. Exato. Era o que eu dizia. Pá, malta, vão. E o pessoal depois começa a levar a mal isso. É isso. Isso é bué da mal. Começam a levar a mal porque eles acham que é tipo, pois tu és o Conas. És o Conas, és o que estás ali a cortar a cena, estás a ver? Fazer género, sim. E então eu disse, pá, mas ouve, eu chegava mesmo a dizer, pá, ouve, não se preocupem, eu estou bem, vão, eu estou melhor aqui do que se estiver ali. Então muitas vezes o que acontecia era, eu chegava, ia com eles, estás a ver? Chegava lá, tipo em 1000 já, coração a bater a 1000, eu já tipo a morrer, chegava lá e dizia assim, olha, vou buscar uma cerveja. Boa. E pirava-me. Estás a ver? Pá, e chegava cá atrás e era uma sensação de alívio. Eu sei, isso eu também sinto. E tipo, as pessoas que não me compreendem, eu tenho que ter uma conversa sempre com as minhas amigas mais próximas, normalmente até mais mulheres, que é explicar, tipo, olha, não me podes cobrar e eu não te vou cobrar a ti. Eu não te vou cobrar nada. Tu podes-me falhar no jantar 5 minutos antes do jantar, eu vou perceber sempre. Claro. Eu vou perceber sempre. Vai-me custar. Vou sentir a tua falta e vou ficar tipo, foda-se, ela devia ter vindo ter comigo. Mas eu nunca te vou dizer porque tu não vieste ter comigo. Exato. Nunca. Porque eu sei o que isso é. É isso. Eu sei o que é perder alguns amigos e não sei o quê por coisas desse género de... Olha, outra coisa que me cria uma ansiedade mesmo agressiva, que é falar ao telemóvel. A sério? Eu adoro. odeio falar ao telemóvel. Eu gosto imenso. Eu prefiro ligar e falar 1 hora ou 2 horas do que mensagens. Então, olha, vou-te explicar uma coisa, meu caro. Uma chamada telefónica com mais de 1 minuto, por favor, matem-me. Por favor. A única pessoa que tem esse direito é a minha mãe e eu chego ao fim do 1 minuto e 40 e já estou... a morrer, eu odeio. E tu as pessoas que me ligam, então onde é que estás? Eu, vai para o caralho, meu, desculpa lá. Que tipo de merda é esta, meu? Quando é que, olá, então, era só para saber como é que... Não me ligues. Tipo, manda mensagem a dizer, estou no café, anda ter comigo. Man, eu não consigo, eu detesto falar ao telefone. Tipo, eu detesto, é horrível. E houve uma altura em que eu até usava isso para treinar roller derby. Falava ao telefone e ia muito mais carregada para o treino, a sério. E normalmente falava com a minha mãe que começava assim, olha, tu hoje fiz aquilo e fiz não sei o quê. E eu a pensar, isto não me interessa nada. Então entrava pelo treino dentro mesmo cega, bora! Estás a ver? Exato. Portanto, é isso que eu gostava. A única mensagem mais importante que eu quero passar aqui é essa, é para amarem a vossa ansiedade e para aproveitarem as coisas boas que ela tem. Agora, se vocês sentem que há coisas que vocês não estão a conseguir controlar, peçam ajuda e tenham muito cuidado, tipo, tentem sempre ir a 2 médicos, isso é uma coisa muito importante. Sim, exatamente, ter sempre uma segunda opinião, não é? Sempre, porque há muita gente que eu tipo, por acaso já apanhei um ou outro médico menos fixe, tanto a nível de ansiedade como noutras coisas da minha vida, do meu corpo e da minha saúde, mas já apanhei gajos muito aporreiros que sempre me disseram, por exemplo, eu também já tive Victa, estás a ver? Sim. E houve uma cena meia de, olha, miúda, é assim, está aqui o Victor. Se quiseres, tomas. Se não quiseres, não tomas. Eu prefiro que não tomes. Eu prefiro que tu consigas, tipo, respirar fundo e não sei o quê, mas está aqui. E só o facto de eu saber... bengala, não é? Eu acho que, entretanto, já o tirei fora, já deve ter passado prazo, ainda bem. Mas foi bem a cena de, ok, eu tenho ali uma cena se precisar. É isso. Estás a ver? É isso. Eu também tenho a mesma coisa. Ou seja, eu tenho ansiolítico, estás a ver? Que serve como bengala. Ele está... Já há situações em que ele não está. Já aconteceu... Sair de casa e não sair de casa e não o levar, estás a ver? Mas normalmente sempre que vou fazer viagens grandes ou que vou para um lado qualquer, gosto de levar. Eu não o tomo, eu sei que não o vou tomar. Sim, mas gostas de o ter contigo. É isso, ou seja... mas porque mesmo que tenhas os sintomas não vais tomar. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, porque eu hoje em dia, eu mesmo que tenha os sintomas, eu já sei o que é que tenho que fazer. Estás a ver? E há uma coisa muito importante que é isto, que é...
que eu entretanto lembrei-me há bocado, quando estávamos a falar disto da música e dos festivais, que é, também é muito importante ir embora e assumir que não conseguimos estar ali e que ali não estamos bem. Mas não sair dali com um sentimento de derrota. Porque é precisamente o contrário. É precisamente um sentimento de vitória. Porque sei lá, eu falo por mim, não é? E em todos os casos em que eu fui para concertos ou festivais em que eu tive ansiedade, eu ia para lá já a pensar que ia ter ansiedade ou como é que eu ia lidar com a ansiedade. Pois, o problema é esse. Okay? Ansiedade de ansiedade. Pronto, ou seja... É verdade. Portanto, muitas vezes eu tive que me vir embora. E tive que me vir embora do entrar, estar lá meia hora e perceber, não dá. Mas vinha-me embora com um sentimento de vitória de eu ao menos tentei. Eu vim aqui... Tu estás numa fase muito mais frágil porque estás a adaptar-te, porque agora estás a recolher as coisas boas. Isto Exato. É, passaste seja, o mais lixado agora. Passei o mais lixado. Que eu passei com 7 anos. Pois? Pronto, tive uma sorte do caralho, basicamente. E entretanto as coisas vão sempre sendo melhores. Se tu conseguires ter essa... Isso. Ou seja, Ou seja, eu há 3 anos eu pensava muitas vezes nisto e era das coisas que mais me atostava à cabeça era, será que eu vou viver com isto para o resto da minha vida? Uhum. E a verdade é que vou. Agora... desculpa, é que vocês não viram a expressão do Tiago, mas foi hilariante. Mas é que vou, ou seja, eu sei que vou viver com isto para o resto da minha vida. Agora, cabe-me a mim decidir se eu quero que isto controle a minha vida ou sou eu que a controlo. Exatamente. Não é? E foi esse o passo que eu decidi. Eu decidi em controlar a minha vida. E muitas vezes o dar um passo atrás para dar 2 à frente é muito importante. É. E o saber dizer que não, muitas vezes os meus amigos, agora já não, porque entretanto já toda a gente está a trabalhar e as pessoas têm uma vida, mas até há bem pouco tempo nós tínhamos uma vida noturna muito ativa e ativa. Sim. Ou seja, saíamos muitas vezes à noite, íamos sempre para o sabotagem e ficávamos no sabotagem até às 6, 7 da manhã, até fechar e não sei o quê. Só que eu era aquela pessoa que entrava, dançava, chegava às 2, 3 da manhã, pai, vou-me embora. Pronto. E ia. E para mim estava bom. Eles disseram, não sei o quê, fica até ao final. Pá, está bom. Ia-me embora, até que eles começaram a perceber. Pronto, ok. Sim, de repente já não é um problema, é uma cena. Já não é um problema, é uma cena. E eu faço isso hoje em dia com o que quer que seja. Porque eu não tenho que estar ali. Sim, mas isso é muito importante. Porque eu não tenho que estar ali. Porque é a cena que vai de encontro àquela cena que eu estava a dizer de engolir. Exatamente. Porque depois há personalidades que são mais... Eu vou dizer esta cena que eu detesto, que é o people pleaser. Que, calma, não significa que tu sejas people pleaser, significa que, e isto eu pensei muito em relação a mim, que é, será que eu sou people pleaser? Eu era. O que é que isso significa? Eu era muito. Porquê que eu faço, etc, porque supostamente é uma coisa má. Então, porquê que eu faço? Porquê que eu sinto isso? Blá, 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 as saquetas. Então, o que é que eu percebi? Eu não sou people pleaser. Eu fico só feliz se as pessoas à minha volta estiverem felizes. Exato. Estás a ver? Agora, se eu digo aos meus amigos, vou-me embora, e eles dizem, ei, não vais embora, e se eu me sinto mal, e fico tipo, eles têm razão, coitados, tipo, fogo, vou ficar mais um bocado. E se já estou a ir contra a minha própria vontade, estou a engolir. Estou a pôr-me em situações que não tenho que me pôr. Que tu não tens que te pôr. Exato. Isso é muito importante porque as pessoas que sofrem de ansiedade vão começar a anular-se em prol do bem-estar das outras pessoas também, se tiverem uma personalidade mais ou menos como a minha. Então eu dou por mim, às vezes, tipo, agora já não. E é isso que eu curto, que é eu perceber os amigos que tenho, que eu posso ligar amanhã a um amigo e dizer, temos um jantar marcado, e eu digo assim, olha, não me apetece ir. Sim, e eu sim, sei, claro, e eu sei que o meu amigo é me vai dizer, ok, isto é, eu não sou obrigada a mentir, eu não tenho que dizer estou mal disposta, tenho coisas ou não sei o quê. Normalmente o que eu digo é tipo, olha, pá, não me dá jeito, ou não me apetece, ou uma cena assim, quando são amigos mais próximos, e eu sei que eles vão perceber, eles vão dizer, ok, porque se fosse ao contrário, se um amigo meu me dissesse assim, não me apetece, eu não ia dizer, não, mas agora vais, porque eu quero que lhe apeteça. Claro, eu vou-me tentar fazer ser mais apelativa, para que amanhã o meu amigo venha ter comigo, e não ser mais estúpida para fazer com que essa vontade deixe ainda mais, certo? Certo. Pronto, é isso que eu estou a tentar explicar às pessoas. Nós temos o direito de fazermos aquilo que quisermos, não temos de estar sempre a cobrar. Mesmo. A gente não tem que estar sempre a cobrar. Man. Yeah.
Às vezes custa, mas tipo, whatever. Não, mas é que não custa. Porque só te vai fazer sentir bem. Porque imagina, tu já tiveste, pá, queres-te ir embora? Queres-te ir embora? Vais! E está tudo bem! E tu não tens que ter um sentimento de culpa. Apesar de muitas vezes há aquela coisa das pessoas, lá está, é isso, de tu dizes isso que é, as pessoas pedirem, não sei. Sério, vais embora? Vais embora. Ou não vens? Não, mas é tipo, se me apetece ir embora agora, vou! Eu curto bem ver os recém-amigos que eu tenho. Às vezes vou, sei lá, cruzando de amizades e não sei o que, ou amigos de amigos, ou pessoal que conheço, que me dizem assim: então puto, bora aí beber um copo, hoje é sexta-feira à noite. E eu começo-me a rir com o telemóvel e penso: tu claramente és um recém-chegado, porque Carolina Torres não sai à sexta-feira à noite, a menos que haja um concerto muito específico no Music Box ou no Sabotage. Estás a perceber? É tipo, sexta-feira à noite, mas que eu trabalho num escritório, achas que eu vou sair à sexta-feira à noite? Estás a perceber? Sim. Posso eventualmente ir jantar ou ir para casa de amigos jogar jogos e beber copos, na boa. E aos sábados também. Agora, ir tipo para o bairro ou para pá, eu já não... Já é uma coisa que eu não consigo. Já não dá. E não tem mal, as pessoas não têm que ficar tipo, ai, que imagina, chunga. Imagina, eu não me importo de ir, mas imagina, estou no meu canto, estamos ali na conversa, estamos bem. Sim, se for assim um bocadinho, tchau. Agora tipo sair à sexta-feira. Não. Agora, se me encontrares a uma segunda-feira no Tóquio às 4 da manhã ainda a dançar, E as pessoas, segunda-feira, E ainda por cima, as pessoas esquecem-se de outra coisa que é, eu, Carolina, eu trabalho, Carolina é o nome do livro da outra, eu trabalho muito ao fim de semana. Tipo, pois, para exato. mim, o fim de semana é a semana. Pois, é isso. Ou seja, nós da nossa profissão, nós não temos não há horários. dias de trabalho, não é? E muitas vezes as coisas acontecem ao fim de semana. Vamos gravar aquela curta-metragem no sábado. Exato. Ou vamos gravar este podcast a um domingo. Exato, que é o que está a acontecer Que é o que está a acontecer. ou vou passar música a Vinhais ao sábado ou sexta. Portanto, as pessoas esquecem-se às vezes que não somos todos iguais, estás a ver? E é na boa. E eu curto bem que não somos todos iguais. As pessoas dizem somos todos iguais. Não somos. Isso é tão fixe. É tão fixe sermos diferentes uns dos outros. Tu gostas mais de amarelo, eu gostar de verde. Eu tenho verde, por acaso. Mas estás a perceber? Tipo, temos que celebrar a diferença e parar de nos obrigar a sermos todos iguais. Tens mais perguntas? Tenho. Tenho aqui mais 2 perguntas. Em que, então, a penúltima pergunta é: que conselho darias a quem está a passar pelo mesmo problema? Pois, se for uma cena recente, foi o que eu já disse há bocado. Vocês têm que perceber se conseguem controlar, se alguma das coisas que vocês já leram ou ouviram vos podem ajudar, se há algum conselho que vocês digam, isto se calhar até podia funcionar. E caso vocês sintam que estão a prejudicar a vossa vida, o vosso rendimento de trabalho, o vosso sono... a vossa vida, tudo. A partir do momento em que impacte, não é? Ou seja, que controle sim, mas há pessoas que podem estar... as tuas decisões. Há miúdos que podem estar a confundir, às vezes, tipo, o facto de serem ansiosos, porque há uma ansiedade e uma awkwardness, tipo, social agora. E há, tipo, a Billie Eilish, acho eu, estás a ver? Sim, kind of thing. E é, tipo, mas eu acho que isso também é muito provocado pelas redes sociais. Eu sei, mas é isso que eu estou a dizer. Não façam, tipo, não queiram fazer parte de uma cena só porque vos parece que pode ser isso. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Para as pessoas que estão à sim, toa. Aquela coisa de seguires um movimento, seguires uma manada, não é? Ou seja, uma direção. Mas eu sinto, estes miúdos, esta última geração, eu como fiz o curto-circuito, estou a acompanhar ainda muitos miúdos que acabam por me seguir e acabam por seguir o meu trabalho e acabam por ganhar alguma ligação comigo, mandam mensagem, não sei o quê, via-te no CC ou falam comigo na rua. E há muita gente que era aquela cena que estávamos a falar há bocado, que é, antigamente não havia nome para estas coisas, tipo, e não era comum, e hoje em dia há muitos miúdos que estão a ser mal medicados ou extremamente medicados para aquilo que poderia ser resolvido de outra maneira, e isso custa-me porque eu não acho que seja a resposta certa right away, estás a ver? Eu acho que tu tens de tentar perceber... É descobrir-te a ti próprio. Tentas perceber, tipo, será que isto é assim tão grave? Falares com os teus amigos, falares com os teus pais, falares seja independentemente da idade que tiveres, e falares eventualmente com 2 médicos, nunca com um médico de muita confiança, tipo um clínica geral, porque às vezes esses gajos estão bem mais abertos do que um psiquiatra que tipo, só vê a resposta de este gajo está nervoso, vou-lhe já dar uma cena. Às vezes acontece, outras vezes que há psiquiatras bem da fixe e não sei o quê. É subjetivo, mas tentem, tipo, não sejam derrotistas. Exato, eu acho que isso é muito importante. Tentem aceitar-vos a vós próprios da melhor maneira e falem com quem acharem que devem falar, porque vai-vos ajudar bué, de certeza absoluta. Tipo, não pensem que as pessoas são todas más e que não merecem a vossa confiança. Claro, às vezes merecem. Sem dúvida, eu acho que é isso, ou seja, a primeira coisa é
falar com quem temos mais confiança, com quem sabemos que nos vai ouvir e que nos vai compreender. E depois, se realmente isso Prejudicar a vossa prejudicar vida. e continuar, ir buscar ajuda médica, sem dúvida. Sem dúvida, sim. Sem dúvida. O que nos leva para a última pergunta, que é... Tchan, 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 tchan. que É para 50 mil euros? E tu vais gostar bastante desta, que é: que música sugeres que te tenha ajudado a ultrapassar os momentos difíceis? Ai, vais-me pôr a chorar agora. Ai, então é o seguinte, eu ouço muita coisa, mas há músicas que me levam para um sítio tão confortável que até dá medo. Então há um senhor que até há um filme muito fixe sobre ele, que é o Sixto Rodrigues, e é muito dentro deste género. O Sixto Rodrigues, há assim uns progos também que me levam para um sítio muito porreiro que vocês não devem conhecer, mas chama-se Love. Conheces Love? Yes. Conheces Love? Love também me ajuda muito. Yeah, I said it's alright. Sabes? É bué, I won't forget. É bué tipo, tu ficas ali, Portanto, normalmente é isso. Outras vezes, a música agressiva também me deixa num sítio fixe, e ultimamente eu tenho ouvido algum rap. Isso é bom? E é estranho para caraças, tipo, eu ouvi rap. Porquê? Porque eu sempre fui uma gaja do rock. Aliás, Sim, eu sei. Tu sempre te auto-intitulaste como uma gaja do rock. como uma rapariga do rock, Yeah. que ouve rock and roll e que espalha a palavra do rock and Exatamente. roll. E eu sempre, exatamente. É mesmo... É mesmo isso, estás a Eu ver? conheço-te... ou seja, eu desde que te conheço... lá está, não é? Nós tivemos Ou seja, uma discussão de 3 horas sobre 3 músicas horas sobre no música. estúdio. Mas, pronto... E o António assim, hã? Quem? Como assim? Mas estes não são os Queens of the Stone Age. Não, um grande props aqui para o António. Sim, completamente. Que agora está um senhor. Que agora está um senhor. Que nós demos tanto na cabeça. Porque, atenção, o António tem bué new school e tem conhece bué bandas e não sei o quê, mas eram coisas completamente diferentes das que eu e do Galvão ouvíamos. Portanto, nós tínhamos bué aquela cena de pronto, pessoal que se dava bem, a dizer, não, as nossas bandas é que são fixas e não sei o quê, não sei o que mais. E estava sempre a chateá-lo. E ele, e já agora, tipo, para quem está a ouvir, hoje são Places Around the Sun. Sim, exatamente. Que é uma banda muito porreira. Exatamente, que é a banda dele. Que é a banda do António. Passamos aqui a E já foi tua também. Que já foi minha também, mas que, lá está, foi uma das decisões de... Olha, lá está. Isso é um bom exemplo. É um bom exemplo falar disto, porque foi o meu... Como é que se diz? Foi o acabar mais estranho para mim. Porque, aquilo é uma relação, não é? Exato, ou seja, foi o terminar uma relação mais estranha para mim. Sim, porquê? Porque eu toda a minha vida, ou melhor, toda a minha vida não, mas desde os meus 15 anos que eu tenho bandas e que toco em bandas. E nunca na minha vida eu saí de uma banda. As bandas iam acabando. É tipo, imagina, a gente deixava tocar, deixava de tocar, ou mudava de escola. Eu mudava de escola, era aquela coisa de a gente depois volta a ensaiar. Estás a ver? Mas voltamos a ensaiar. Depois aquela cena marca aí um ensaio. Estás a ver? Quando é que queres marcar um ensaio? Quando tu quiseres. Para o ano. Tudo na boa. E a coisa ia acontecendo assim naturalmente. Ali não. Lá está, eu tive que parar, porque eu já não eu acho que é isto, já não sentia o que prazer em tocar aquelas músicas, porque estava na altura também estava a tocar com outra banda, mas ou seja, eu já não estava naquele mood, para mim já não tinha pica para tocar rock and roll, já não estava para tocar coisas pesadas, queria era fazer músicas de amor ou hip hop. Ainda hoje é isto. Hoje já tiro as músicas de amor, mas eu hoje quero fazer uma banda de hip hop. Sério? O meu sonho era fazer tipo Bad Bad Not Good. Vamos já falar então. Então vamos falar disso. Quando desligarmos estes microfones. Mas, ou seja, foi o quebrar uma relação, mas e isto acabou porque para mim foi das coisas mais dolorosas pois. Porque ou seja, o Alex, que era o baixista, é o baixista, eu cresci com ele. Eu conheço o Alex desde o meu secundário. A minha primeira banda foi com ele. Portanto, o Alex está na minha vida musicalmente e pessoalmente desde sempre.
Portanto, o João é das melhores pessoas que eu conheço que Eu não. que teve. O João deu-me o maior corte, eu assim, quero ter uma banda contigo. Ele, achas que eu vou fazer uma banda contigo? Que eu, fogo, João, que horror. E nunca mais o perdoei. Porque eu adoro a forma como ele toca a guitarra. O gajo tem boas referências, é passado. Mas Yeah. qualquer um deles Sim, é muito bom à músicos. sua maneira. Sim. Portanto, eu tinha uma relação, e tenho uma relação com eles muito forte. Ou seja, não era só uma relação de 4 pessoas, ou eu que conhecia aquelas pessoas à toa, e bora fazer uma banda, bora. E a coisa deles. Não, eram amigos e depois tiveram uma exatamente, banda. ou seja, nós começámos por ser amigos e criou e gerou aquilo. Portanto, e o António, eu conheço o António desde a faculdade, criámos laços de amizade, sempre fomos muito chegados. Tanto que ele na altura, na faculdade, me perguntou se eu não queria ir tocar para o projeto dele. Lá está, que assim começou. Portanto, para mim era muito difícil. Mas tu saíste... Eu saí porque, imagina... Saíste porque não querias tocar rock and roll ou porque já estavas a fazer aquilo sem motivação? Já estava a fazer aquilo sem motivação. Ou seja, Então, eu já não tinha motivação para tocar aquelas músicas e já não tinha motivação para continuar naquele projeto, porque as músicas já não me diziam nada. E eu gravei, ou seja, eu gravei-as em estúdio, entretanto o álbum saiu. O álbum saiu com aquilo que eu gravei, mas de tocá-las ao vivo, e quando a gente estava a tocá-las nos ensaios, eu não tinha pica a tocar aquilo. Eu tocava aquilo mecânico. Eu estava a tocar aquilo em mecânico. Pronto, não tinha prazer. Yeah. E então chegou um dia, um belo ensaio, em que após um ensaio o António perguntou-me, já não lembro exatamente como é que a conversa surgiu, mas ele perguntou-me tipo, passa-se alguma coisa, estás bem, tipo, nota-se que estás bué, não estás com pica, estás desmotivado. E eu não consegui. E falaste com ele? Eu não consegui. Mas isso é importante falar. E falei. Só que das coisas que eu mais me arrependo, e eu... Há coisas que eu me arrependo, e essa é uma delas. Eu lembro perfeitamente, nesse ensaio, o Alex tinha que sair mais cedo, porque ele trabalha, lá está, mais um que trabalha em televisão, não é? Trabalha nas novelas, portanto, no dia seguinte ia acordar às 6 da manhã e tinha que sair do ensaio rápido. E no final ele basou e eu depois, nós estávamos cá fora, estávamos a fumar um cigarro e surgiu esta conversa e falei eu, o António e o João, o guitarrista. Pronto, eu disse o que tinha a dizer, expliquei a minha cena. Eles foram impecáveis porque eles próprios já tinham sentido isso e já sabiam, já estavam a pôr isso em hipótese, portanto já não era uma coisa nova. Só que eu não sabia como abordar aquele assunto, porque eu nunca tinha passado por aquilo na vida e não sabia como é que havia de lidar com aquilo. Pronto. E para mim, das coisas que mais me arrependo foi não ter falado com o Alex na altura, naquele dia. Dizer, olha, eu falei com eles e vou sair da banda. Eu simplesmente não disse nada, porque eu não sabia como é que eu havia de lidar, lidar, com medo. Porque não sabia qual é que ia ser a reação dele. Pois, que ele era o teu bro. Eu conheço o Alex, tipo, nós crescemos juntos, portanto, e era tipo, e agora? O que é que este gajo vai pensar? O que é que... Isso é normal. Isso é bem normal. Mas pronto, hoje em dia está tudo bem. Eles têm um grande baterista, que é o Ricardo. Um grande props para ele, um grande abraço. Se tiver a ouvir também já ouvi ouvir. E estão bem, estão lançados. Isto é mesmo uma relação, ter uma banda é mesmo uma relação. É uma relação, uma relação sem dúvida. Mas hoje estamos todos bem. E dou-me super bem com os três e estamos na boa. Pronto, e eu acho que é melhor assim. Sabes que no outro dia eu fui a um sítio chamado Swagon. Foste ao Swagon? Fui ao Swagon. Eu nunca fui ao Swagon, mas eu já fui de ir ao 2 Swagon. vezes ao Swagon e desta última vez quis morrer, mas lá está, eu adoro hip hop agora. Tipo, okay. Então temos de falar. Eu tenho aqui muito. Eu ando a ouvir coisas que eu acho que vais gostar, bué, dentro da tua cena. E estava lá e também estava um bocado nervosa porque estava muita gente, blá blá, biscacequetas. Isto para te dizer já sei. Um amigo meu que veio connosco, que é o Cara Dosga, também conhecido por Pila no Leite. Cara Dosga ou Pila no Leite. Okay. É o grande Pila no Leite. Ele
Ele tinha uma t-shirt que ele levou para lá, uma t-shirt tipo de metal, não me lembro o que era, uma porcaria qualquer de uma banda, que atrás dizia assim, qualquer merda tipo, o medo passa, mas o arrependimento é para sempre. Tipo, fear is temporary, yeah, but regret is forever. E é uma cena que eu tenho andado a pensar muito. Que é esta história que nós estamos a falar, porque pronto, ok, há pessoas que se calhar pensam um bocadinho menos, são mais práticas e fazem as coisas mais rapidamente, mas pessoas como nós que têm tendência a encadear as coisas e vivê-las de outra maneira, é isso que nós temos de pensar, que é o medo acaba por passar. Se não for hoje é amanhã, se não para a semana ou esta situação, não sei o quê, mas o arrependimento vai ficar contigo para sempre. Para sempre. Portanto, é fixe, tipo, quando nós tomamos decisões e não sei o quê, tentarmos pôr o medo de parte para que o arrependimento não aconteça. Isto é muito bonito, eu tenho andado a pensar nisto. É verdade. É lindo. Pronto. Mas pronto, olha... Gostaste? Eu não gostei, eu adorei. Eu adorei esta conversa. Eu estou louca. Eu acho que isto foi bem importante. Enviem-nos mensagens, se precisarem de alguma coisa. Usem os nossos Instagrams à força toda. Sim. Pode ser que, entretanto, não é? É o teu Instagram? Sim. Queres dizer o teu Instagram? Chama-se Det Beterraba Man. Exato. Det Beterraba Man é um nome muito estranho. Porquê que é? Pá, porque eu gosto muito de beterraba. Também curto, mas ainda não percebi bem como é que vou cozinhar aquilo. E na altura... Não, porque eu compro já cozida. E meto em saladas e não sei o quê. Nice. Pá, eu também não tenho paciência para cozer beterrabas. Pois. Apesar de que devia, porque é melhor, não é? É melhor do que comer aquelas já industrializadas. Só que, pá, pronto, compro aquelas já cozidas, é só cortar e meter onde quiser. Tenho que experimentar isso. Pronto, e o meu é a Carolina Torres. A Carolina Torres. Pronto. The Rock and Roll Chick, que agora ouve hip hop e reggaeton. Reggaeton também, imagina. Reggaeton. Ao menos eu estou a ser sincera. J Balvin? Lembrem-se de mim como uma pessoa que disse dela sobre ela própria. Tipo, que admitiu perante dezenas e milhares de pessoas, porque sim, este podcast vai claramente chegar. Eu espero bem que sim. E o objetivo disto é tentarmos também chegar a pessoas que estejam a sofrer com isto, tal como a gente sofreu, e que a gente possa contribuir, nem que seja para 1h20, que é onde isto já vai, do seu dia, com alguma coisa. Se as pessoas conseguirem tirar daqui uma mensagem, uma motivação, alguma coisa... Ou nem se tenham rido só um bocado. Eu já fico bem feliz. Eu também. Já fico mesmo bem feliz. E o que estás a fazer é mesmo muito fixe. Acho que e obrigada por me teres convidado, mesmo. Obrigado por teres vindo. Pronto, beijinhos e obrigado. Até à próxima. Até ao próximo episódio.